Então, às vezes, a gente está tão cansado por conta não só de a gente ter esquecido de onde nós viemos, quem é o nosso Pai, quem nós somos, mas a gente também está cansado porque a gente não está indo até Jesus. Não estamos aprendendo dele aquilo que ele pede para que a gente aprenda. Porque a partir do momento que a gente aprende com ele, desse peso, ele deixa de existir. Mas por que isso é tão difícil? Por que a gente esqueceu de como que faz isso? Hoje a nossa conversa é justamente para isso, para te ajudar a pegar esse caminho de volta. Na verdade, a gente sabe que esse caminho é o próprio Jesus. Agora eu quero falar de mais um outro texto da palavra que fala sobre algo que é muito profundo nas Escrituras e às vezes a gente também passa despercebido. A Bíblia como um todo, ela mostra a história de um Deus chamando o homem de volta. E essa é uma verdade profunda e que a gente ignora muitas vezes, e é por isso que esse tempo de estar com Deus, esse tempo que nós precisamos reservar para ter essa intimidade, esse relacionamento com Ele, esse a sós com Ele. Esse secreto que Jesus fala que nós devemos fechar a porta do nosso quarto para ter com Ele. Isso é importante porque o Senhor ele está o tempo todo nos chamando. Nós é que às vezes ignoramos esse chamado. Então o texto que eu quero ler, do capítulo 33 de Ezequiel, versículo 11, a parte C, o Senhor fala assim: voltem dos seus maus caminhos. Então o Senhor ele está o tempo todo nos chamando de volta. E do início ao fim da Bíblia a gente vê isso acontecer. Deus toma a iniciativa de buscar o homem, de resgatar o homem, de chamar o homem de volta à sua presença. E ele oferece esse caminho de volta, como a gente já falou aqui, como eu já li, como Jesus se apresenta. Porque Jesus ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho de volta para Deus não existe outro, a não ser Jesus. E logo após a queda, quando o homem caiu, o que Deus faz? Ele vai até o homem e pergunta para ele: onde você está? Deus, ao longo do Velho Testamento inteiro, ele usa profetas para chamar o povo. E a Bíblia fala lá em Isaías 55:11, é um texto que eu também quero que você leia depois. O Senhor ele falando sobre a palavra dele não volta vazia. Eu tenho certeza que essa palavra, quando você ouvir, você vai saber por que você está ouvindo ela. O Senhor queria que você escutasse, o Senhor queria que você voltasse, que você tomasse esse caminho de volta. Por isso você está aqui me ouvindo hoje. E é por isso que você não vai ficar inerte ao ouvir essa palavra, e menos ainda ao ouvir esses versículos. Porque o Senhor está te chamando de volta e essa é a palavra dele. Então em Isaías, quando ele fala: minha palavra não vai voltar para mim vazia, isso quer dizer que ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E o Senhor está te chamando de volta, ele está nos chamando de volta, nos chamando para esse tempo, esse momento em que nós deixamos tudo, em que nós entendemos que nada nesse mundo era mais importante do que estar com ele, do que viver para ele e pertencer a ele. Então, quando o Senhor, ele usa, por exemplo, Oséias como uma analogia, um comparativo do amor dele, ali a gente percebe o peso, a profundidade, porque isso é algo que nós não faríamos jamais. Oséias, ele se casa com uma prostituta e tem filhos com ela. Mas essa mulher, ela continua traindo Oséias, mesmo ele dando uma casa para ela, enchendo ela de tudo o que ela queria, tudo que ela sonhava, tudo que qualquer mulher gostaria que um marido desse para ela, ele dava. Mas ela deixava aquilo tudo, os filhos, a casa, para voltar para a prostituição, para voltar a trair Oséias, o seu marido. E é essa analogia que Deus usa para comparar o nosso relacionamento com Ele. Porque nós fazemos isso com o Senhor também. Nós deixamos o Senhor, nós traímos o Senhor. O Senhor, Jesus, ele se apresenta para nós como o nosso noivo. E nós, como a sua noiva, a igreja, que está sendo preparada pelo Espírito Santo para encontrar com o noivo. Mas o que nós fazemos, principalmente quando a gente esquece de quem nós somos, esquece desse primeiro amor? A gente trai o Senhor, a gente abre mão do nosso relacionamento com Ele. A gente abre mão quando a gente não se importa em viver uma vida que dê glória ao nome dEle, que represente, que reflita aquilo que Ele quer que a gente faça, que a gente fale, que a gente haja com as pessoas, principalmente. Porque a nossa vida é resumida nos relacionamentos.
A maneira que nós temos de refletir o Senhor e de viver para a glória dele é na maneira como nós lidamos com as pessoas. Com os nossos maridos, com as esposas, com os filhos, com os nossos irmãos, com as pessoas que nos ferem, que nos magoaram, os nossos patrões, os nossos chefes, colegas de trabalho. Tudo isso é a maneira que nós temos de também viver essa vida que ele viveu, que ele proporcionou para nós, mas também de levar essa mensagem para outras pessoas. Porque nós somos alcançados por essa mensagem um dia e existem muitas pessoas que estão esperando que nós levemos essa mesma mensagem para elas, para que elas também voltem. Elas precisam ouvir. Quando Jesus vem, aqui é o ápice da busca do Senhor pelo homem que se afastou dele. Então Jesus, ele é Deus se fazendo carne para buscar o que se havia perdido. Então a mensagem central do Evangelho, e que eu trago para você hoje de novo, para você relembrar, porque isso também a gente esquece. A mensagem central é: arrependei-vos. É o arrependimento. É nós nos reconciliarmos com Deus. É nós entendermos o quanto nós precisamos de paz com Ele. A Bíblia fala que, à medida que nós temos paz com Deus, nós podemos viver em paz. Quando nós recebemos Jesus, nós temos paz com Ele, nós podemos viver essa vida de leveza, sem peso, sem angústia. Mas por que a gente esquece disso? Por que a gente prioriza outras coisas e mesmo assim a gente não consegue se sentir preenchido, satisfeito? Porque esse não é o caminho. Esse não é o caminho. O caminho é o caminho de volta para o Senhor, de reconciliação com o Senhor, de paz com Deus, de viver aquilo que Ele tem para nós. E agora eu quero fechar em Lucas 24, dos versículos 13 ao 25, a história dos discípulos no caminho de Emaús. Se você quiser pegar sua Bíblia para você ler comigo, eu vou ler na versão NVI. Não vou ler tudo, eu vou ler alguns pontos principais para a gente poder refletir um pouco sobre o que o Senhor falou comigo e que eu gostaria de compartilhar com vocês. No primeiro versículo, aqui no 13, a gente vê aquela caminhada que eles estavam fazendo. Olha só o tamanho desse percurso. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eu fiz uma pesquisa rápida para ver mais ou menos quanto tempo dá isso caminhando. Dá umas 2 horas, 2 horas e meia. Esse era o percurso que eles estavam fazendo. E aí, nesse caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade,
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eu queria muito falar sobre esse texto porque ele mostra algumas coisas que nos acontecem no meio do caminho. Então, como essa mensagem de hoje é para que a gente volte ao início de tudo, então eu queria usar esse texto também como uma maneira de nós entendermos, biblicamente falando, como é que faz isso. Então, os olhos dos discípulos, eles foram impedidos de reconhecer Jesus. E às vezes a gente não consegue também enxergar aquilo que está impedindo que a gente veja o Senhor na nossa vida. Às vezes os nossos olhos, eles estão fechados, tapados, a gente não consegue enxergar o que está impedindo a gente de entender a vida que nós precisamos viver e a vida que o Senhor tem para nós. Para esses discípulos, Jesus não era aquele que ele realmente queria que eles entendessem que ele era o Filho de Deus que veio salvar o mundo. E às vezes isso acontece com a gente porque a gente também não tem clareza sobre quem Deus é, sobre qual é o chamado do Senhor Jesus na nossa vida. E a gente precisa entender e procurar saber se nós sabemos realmente quem é Deus, quem é o Senhor na nossa vida, quem Jesus foi e por que ele veio. A primeira coisa que Jesus veio fazer é nos apresentar a Deus como Pai. Ele nos adotou como Pai, mas quantos de nós não entende Deus como Pai, não enxerga Deus como Pai e não consegue chamar Deus de Pai? E muito por quê? Por conta do relacionamento com o Pai terreno, o Pai biológico. E isso por quê? Porque nós não conhecemos a Deus verdadeiramente. Nós não conhecemos Jesus e o que ele veio fazer aqui verdadeiramente. Esses discípulos, eles ali ouvindo a palavra, ouvindo as escrituras, o Senhor ele pôde mostrar para eles todo o caminho que o Senhor Deus tinha feito para alcançar a humanidade. E aqui eu queria trazer para você essa reflexão sobre o que você tem feito, para você entender, para você ser lembrado de tudo que Deus fez para te trazer até onde você está hoje, para te manter vivo, para te manter com o que você tem. E às vezes o nosso relacionamento com Deus ele vai esfriando, vai se perdendo, porque a gente começa a não se contentar mais nele. Aquele contentamento do início, sabe, que eu falei, que a criança tem do pai só por ele ser o pai, a gente começa a querer muitas coisas. E a gente começa a não ter essa recíproca desse amor, desse relacionamento com Deus, porque a gente começa a ser ingrato pelo que a gente já tem e começa a reclamar ou só querer aquilo que a gente não tem. E a gente para de olhar para tudo que o Senhor já fez. E aqui, o Senhor Jesus ele pôde mostrar nas Escrituras para esses discípulos. Nós precisamos ter com quem conversar sobre as Escrituras. Nós precisamos ter maneiras ou ter o nosso momento de ler as Escrituras também, para que a gente possa entender e ser lembrado o tempo todo de quem Deus é. Eles insistiram com Jesus para ele continuar com eles, mesmo sem saber que Jesus era Jesus. Isso aqui por quê? Por causa da hospitalidade. Então, às vezes a gente está sendo privado de receber pessoas na nossa casa, ou de termos pessoas, ou irmos até pessoas, porque a gente não tem essa cultura mesmo de receber pessoas em casa, de querer essas pessoas nas nossas vidas. E às vezes a gente deixa passar pessoas que poderiam ser bênção na nossa vida, que a gente poderia ter um relacionamento mais aprofundado, porque a gente não tem esse olhar que a gente precisa ter, dessa conexão maior que a gente precisa ter como irmãos em Cristo também. De estarmos juntos, de tomar um café junto, de visitarmos uns aos outros, de estarmos envolvidos na vida uns dos outros, de maneira a refletir Jesus e ensinar sobre a palavra, ensinar sobre Jesus como ele fez aqui. E aí, aonde que Jesus se revelou para eles? Eu estou insistindo nessa questão da hospitalidade, nós estarmos com as pessoas, à mesa com as pessoas, tomando um café, comendo um bolo, almoçando juntos. Por quê? Porque foi à mesa que Jesus se revelou. E existe um mistério profundo aqui, porque a mesa é lugar de relacionamento. A gente não senta à mesa, normalmente a gente não come com pessoas que a gente não tem relacionamento, que a gente não tem intimidade. Então Jesus, ele mostrou ali o quanto a mesa é um lugar de intimidade, de relacionamento e de revelação. Ele pôde se revelar ali naquele ambiente íntimo em que eles estavam reunidos. E às vezes nós estamos perdemos revelação de quem Deus é, de quem Deus pode ser nas nossas vidas através das pessoas, porque a gente não tem mais essa proximidade com as pessoas. O Senhor Jesus ele pode também aliviar o nosso fardo através das pessoas. A palavra de Deus também fala sobre nós ajudarmos a carregarmos os fardos uns dos outros.
E por que às vezes a gente não tem mais acesso a Jesus de maneira até palpável? Por que isso acontece? Por quê? Porque a gente não faz questão, a gente não tem buscado estar com as pessoas. Estar num grupo pequeno, por exemplo. A igreja, o culto de celebração, é o momento de nós louvarmos, cultuarmos a Deus, agradecermos pela semana, louvarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Mas o relacionamento, a vida da igreja, ela acontece nos grupos menores. Nesses encontros, onde tem 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor. Ele está presente, a vida dele é emanada ali, é transbordada ali. As minhas últimas perguntas para você, para te trazer a essa reflexão, a esse momento de você voltar ao início de tudo na sua história, na sua vida, a esse momento que eu não sei se você lembra, não sei se você lembra o que você sentiu, o que você pensou, as decisões que você tomou a partir do momento que você se tornou um cristão, uma cristã. O seu coração ainda queima quando ouve Jesus falar? Quando você ouve uma pregação, quando você está na igreja, quando você lê a Bíblia, quando você ouve um louvor, o seu coração ainda queima, como aqueles discípulos sentiram o coração queimar, mesmo sem saber que era Jesus ali, eles sabiam que tinha algo de diferente ali. E aqui, para fechar, a gente vê que eles voltam correndo aqueles mesmos 11 quilômetros. Pensa, eles tinham acabado de chegar, comeram, mas Jesus saiu ali, desapareceu da vista deles, e eles fizeram o quê? Eles voltaram correndo esse mesmo caminho. Isso mostra o quanto, quando nós estamos nesse primeiro amor, nesse calor, do coração queimando pela presença do Senhor, pela palavra dele, nós queremos contar para as pessoas, nós queremos falar com as pessoas. E é por isso que esse caminho de volta, a exemplo do que eu citei aqui no texto de Ezequiel, de Jeremias, na verdade, Jeremias 6, quando ele fala para nós voltarmos a esses caminhos, nós precisamos voltar a essa prática de falarmos do Senhor, de levarmos essa mensagem para as pessoas, de querermos compartilhar com as pessoas aquilo que nós temos vivido, que o Senhor tem feito, que nós temos praticado, e principalmente para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso legado, as pessoas que estão tendo acesso às nossas vidas no dia a dia. Essas pessoas vão levar algo de nós que nós precisamos ser intencionais quando deixarmos esse algo. Que não seja reações de uma pessoa cansada, que não tem Jesus como aquele que carrega o seu fardo. Que não seja uma pessoa que tenha a alma cansada, uma alma reativa, vingativa, que não vê nada de bom nas pessoas mais. Que nós sejamos essas pessoas que está sempre de volta a esse caminho do primeiro amor, está sempre de volta ao início de tudo, que é esse início de sabermos quem nós somos em Cristo, e que Ele tem para nós esse jugo suave, esse fardo leve. Que nós possamos acessar esse fardo hoje, que nós possamos acessar esse conhecimento de quem é Deus, e além do conhecimento, o entendimento sobre quem Ele é. Porque conhecimento, eu posso arriscar dizer que nós temos bastante. Hoje, nós nunca vivemos uma era com tanto conhecimento à disposição. Mas e entendimento? Porque entender é muito diferente de conhecer. Porque quando nós entendemos Deus, nós entendemos o plano maior dele. Nós entendemos por que ele está, desde o Éden, nos chamando de volta. Por que ele mandou profetas? Porque ele mandou o próprio Filho dele para nos chamar de volta. Quando nós entendemos a Deus, nós entendemos que a nossa vida não pode ser vivida de maneira a não refletir essa mensagem de volta, de retorno, de reconciliação e de paz com Deus. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima.